Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de setembro de 2020. Karina, vamos conversar com ela agora. Uma semana bastante especial, na medida que tivemos julgamento na sessão da quarta-feira, mas que também foi marcada pela despedida do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal, a última sessão que ele presidiu nessa condição. Continua como ministro do STF, mas foi amplamente homenageado. E na sessão da quinta-feira, que não foi propriamente um programa direto do plenário, mas uma transmissão especial da solenidade de posse do novo presidente e vice do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, respectivamente, ministro Luiz Fux e ministra Rosa Weber. E você sempre acompanhando também, é claro. É isso aí, Cadu. Eu diria que uma semana típica em todos os sentidos. Uma única sessão jurisdicional, assim mesmo, só metade dela na quarta-feira, já que o finalzinho da segunda parte da sessão plenária da quarta foi dedicada às homenagens ao ministro Dias Toffoli, como você disse, e deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal para que o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber assumam a Suprema Corte, como de fato aconteceu na solenidade de posse da quinta-feira. E atípico também, porque eu estive presente aí com você acompanhando dos estúdios da TV Justiça, quebrando um pouco essa nossa rotina aqui de acompanhamentos em home office ainda, em razão da pandemia. Mas voltamos ao novo normal. Eu aqui, você aí, continuamos sempre acompanhando todos os julgamentos e trazendo todas as informações das decisões da Suprema Corte, como você diz, em tempo real aqui para todos os nossos amigos que acompanham a TV Justiça. E essa semana, como você disse, na primeira parte da sessão de quarta-feira, nós tivemos a retomada de 2 julgamentos que ainda não foram concluídos. 2 temas bastante importantes e que botaram os ministros para deliberarem em uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Ellen Grace, que já havia votado, mas cuja relatoria ficou como a herança, né, da ministra Rosa Weber. Os ministros puderam retomar uma discussão acerca de um tema chamado substituição tributária. Questiona-se a possibilidade de um decreto no estado de São Paulo ter determinado que as distribuidoras de energia elétrica, na condição de substituto tributário, pudessem cobrar o ICMS nas operações de comercialização, consumidor e empresas que comercializam essa energia elétrica. O ministro Marco Aurélio já havia votado em outubro de 2018 para entender que não seria possível essa situação. E o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que deveria ser mantida a norma, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. O que o decreto fez foi apenas regulamentar a possibilidade do Estado em responsabilizar o devedor tributário e que, por isso, julgava improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas, após o voto do ministro Vistor, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso, já que a ministra Carmen Lúcia já havia votado anteriormente, houve um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski que esse tema deve voltar ao plenário. E uma outra ação direta de inconstitucionalidade também, que foi retomada, coincidentemente com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, acabou dividindo o plenário em 4 votos pela procedência da ação e 4 votos pela procedência parcial para se dar interpretação conforme a uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que em 2016 vinculou e de uma certa forma, vinculou a remuneração dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro a 90,25% do quanto percebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma vinculação da remuneração. O ministro, aqui no caso também, ministro Marco Aurélio foi o relator e entendeu que deve ser declarada a inconstitucionalidade dessa norma, porque a própria Constituição proíbe qualquer tipo de vinculação e equiparação de remuneração. E que, nesse caso, mesmo ao fixar um limite para um percentual para se perceber essa remuneração, teria havido a vinculação e, portanto, deve ser declarada inconstitucional. Seguiu o entendimento do ministro Marco Aurélio, os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski. Com a divergência aberta pelo vistor também, ministro Alexandre de Moraes, acompanharam a ministra Rosa Weber, Edson Fachin, Gilmar Mendes, para quem deveria ser mantida a norma, já que um principal argumento trazido, inclusive da tribuna,
em esclarecimento de fato, apesar da lei ser de 2006 e o Supremo Tribunal Federal, os ministros já terem experimentado 3 aumentos, um em 2009, um em 2015 e um em 2018, nenhum desses aumentos foram repassados automaticamente aos procuradores do Estado. Então, valeria a pena manter a norma, segundo a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, para fixar uma interpretação conforme a Constituição. Julgamento interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Esse também já é um encontro marcado para uma próxima sessão plenária em que esse tema deve ser retomado, Cadu. Portanto, vamos fatiar os temas da semana, começando exatamente com a sessão jurisdicional, ou seja, os julgamentos que aconteceram nessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão da quarta-feira foi retomado, portanto, o julgamento sobre a cobrança do ICMS pelo governo de São Paulo sobre a comercialização de energia elétrica. Esse julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Também foi suspenso o processo envolvendo a equiparação de vencimentos de procuradores do Estado do Rio de Janeiro aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A sessão começou com a retomada do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica. A entidade questiona dispositivos de um decreto estadual de São Paulo que centralizou nas distribuidoras de energia elétrica a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, sobre a comercialização de energia no mercado, em vez de cobrá-la diretamente das comercializadoras. Até então haviam sido proferidos 2 votos pela procedência da ação. O da ministra Carmen Lúcia e o da relatora do caso, ministra Ellen Grace, que já se aposentou e havia se posicionado pela inconstitucionalidade da norma. O ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto vista abrindo divergência. Ele votou pela constitucionalidade do decreto. Somente com essa fixação de um novo modelo de apuração fiscal, a arrecadação cresceu mais de 50%, a demonstrar como se sonegava no modelo anterior. Então, essa iniciativa normativa, me parece, estar absolutamente em conformidade com o artigo 146A da Constituição, sem qualquer desrespeito a outros artigos da Constituição. O ministro Edson Fachin acompanhou o entendimento da relatora e votou pela procedência da ADI. Aqui se está diante do ambiente de contratação livre de energia elétrica. E a distribuidora não é parte dessa relação jurídica tributária. E, portanto, nesse ambiente de contratação livre, a relação que há é exclusivamente entre o consumidor ou o usuário final e a comercializadora. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pela inconstitucionalidade do decreto. A substituição tributária criada pelo governo do Estado de São Paulo importa no que se denomina de substituição lateral, o que refoge ao figurino da Constituição, na medida em que atribui este papel de substituto a quem não mantém vínculo com o fato gerador da obrigação tributária, tal como eu o compreendo. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do processo e o julgamento foi suspenso. Depois foi retomado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3697, na qual o Procurador-Geral da República questiona dispositivos da Lei Complementar Estadual 111 de 2006 do Rio de Janeiro, que vinculam e equiparam os vencimentos dos procuradores do Estado aos dos ministros do STF. O relator, ministro Marco Aurélio, julgou procedente o pedido, destacando que a Constituição Federal veda aumentos automáticos de vencimentos ou subsídios de agentes públicos, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à edição de lei específica. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, abrindo divergência. Divirjo do eminente ministro relator para julgar parcialmente procedente a ação, atribuindo aos dispositivos impugnados essa interpretação conforme acima enunciado, que não corresponde à
vinculação entre carreiras diversas, mas sim, foi concedido um aumento em 2006 e possibilita que cada novo aumento, com base em novas leis, possa chegar até o teto, mas respeitando o teto constitucional, é o voto, presidente. O ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que votou pela procedência parcial da ação. Eu estou acompanhando o ministro Vistor, o ministro Alexandre de Moraes, e conferindo interpretação conforme a Constituição, a lei complementar em causa e, portanto, julgando parcialmente o procedente, o pedido, nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Já os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski seguiram o voto do relator. Há aqui nítida vinculação entre as espécies remuneratórias. Eu, inclusive, os procuradores do Estado do Rio de Janeiro são profissionais de altíssimo nível. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles são de altíssimo nível, mas essa lei aqui, ela é inconstitucional, porque ela esbarra nesse critério fixado pela nossa jurisprudência. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro é uma das mais bem aprimoradas do Brasil, mas não é isso que está em causa aqui. O que está em causa é uma norma cuja prescrição é muito objetiva e dá uma vinculação que é frontalmente contrária à Constituição. E observo mais que uma leitura atenta deste diploma legal, que é a Lei Complementar 15 de 1980, ela agrega a este piso, entre aspas, outros benefícios que realmente vão onerar ainda mais os cofres estaduais. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência. Já o ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento foi suspenso. Nesta mesma sessão plenária, foi comunicada a decisão conjunta entre a então presidência do ministro Dias Toffoli e na expectativa da posse, ministro Luiz Fux, de que as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal continuarão até o final do ano nesta sistemática de combate à Covid-19 com as videoconferências. E, no caso, vimos ali que os ministros presentes ao plenário estavam já separados por equipamentos que garantem justamente esse distanciamento para garantir o combate à Covid-19. Já, inclusive, numa preparação para a solenidade de posse do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber, que aconteceria no dia seguinte, na sessão da quinta-feira. Você confere agora uma reportagem especial com um balanço da gestão do ministro Dias Toffoli, o mais jovem a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em 2018, uma gestão pela frente, uma missão definida. Precisamos de pontes. E a primeira ponte, o presidente do STF procurou fazer com os outros poderes da República. Dias Toffoli propôs um pacto federativo entre judiciário, executivo e legislativo para realizar as reformas importantes para o país. Tivemos um exemplo prático da importância, né, dessa harmonia, do trabalho de moderador que o presidente Toffoli exerceu. O Poder Judiciário, tendo como o líder máximo o presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecido por todos nós como um grande articulador da pacificação, da conciliação e do entendimento. Na gestão do ministro Dias Toffoli, a pauta de julgamentos passou a ser divulgada com 6 meses de antecedência. Tempo para que os demais ministros da Corte se preparassem para analisar os temas. Criminalização da homofobia e transfobia, prisão em segunda instância, sacrifício de animais em rituais religiosos, doação de sangue por pessoas LGBTQI e a abertura do inquérito que investiga ameaças e ofensas a membros do Supremo foram assuntos que tiveram enorme repercussão no país. Temos presenciado táticas de enfrentamento, ameaças e ataques às instituições, a todas. Pedidos de fechamento de instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Dias Toffoli deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal com o menor acervo processual dos últimos 24 anos.
28.816 ações. 95% delas tramitam por meio eletrônico. Até o dia 1º de setembro, o plenário virtual julgou quase 11 mil casos. O resultado de tudo isso é maior eficiência e maior rapidez na prestação efetiva e jurisdicional para o cidadão que ajuizou a sua ação lá na primeira instância, e essa resposta jurisdicional ela passa a ser realizada de forma mais célere. Uma resposta rápida que pode fazer a diferença entre a vida e morte em situações de emergência. Durante a pandemia do novo coronavírus, o Judiciário continuou trabalhando para garantir o enfrentamento à doença. A tecnologia acabou se tornando a maior aliada nesse desafio. O novo coronavírus motivou a criação do painel Covid-19, com atualização em tempo real das ações na página do STF na internet. A Corte realizou 57 sessões plenárias e das turmas por videoconferência. Desde o início da pandemia, recebeu mais de 4.800 processos e tomou quase 5.300 decisões. Por meio dessas decisões, chancelamos as medidas adotadas pelos poderes da República e pelos entes federativos no enfrentamento à pandemia, compatíveis com a Constituição, e coibimos a tempo e colegiadamente eventuais excessos. O presidente do STF, que também comandou o Conselho Nacional de Justiça, adotou medidas para que os avanços não se limitassem à Suprema Corte. O incentivo aos investimentos em tecnologia permitiu levar maior eficiência aos tribunais de todo o país. Em 2019, a produtividade média dos magistrados elevou-se em 13% em relação a 2018, atingindo a maior produtividade dessa série histórica iniciada em 2009. Ao completar mais de 700 dias à frente da mais alta corte judiciária do país, Dias Toffoli avalia a condução do Supremo Tribunal Federal como democrática, plural, que defendeu os direitos humanos e cumpriu a missão de guardião da Constituição Federal. Nossa democracia avança para acomodar cada vez mais as diferenças, tornando-se mais plural e alicerçada em instituições igualmente fortes e democráticas. Foi com essa visão que conduzimos o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça nesses 2 anos, norteado pela máxima que tenho reverberado de que o Estado é um só. Diálogo e harmonia caminham lado a lado, com a independência e o compromisso intransigente com a defesa das instituições e da democracia. E a sessão solene de posse dos novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça aconteceu na sessão plenária da última quinta-feira. E é o que você confere logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias com a sessão da quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Foi a posse dos novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de posse no plenário da Corte contou com a presença de autoridades e convidados dentro dos parâmetros da pandemia. Foram adotadas medidas especiais de segurança sanitária para proteger a saúde de todos. Os poucos convidados para a posse chegaram pela tradicional rampa do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, e os demais ministros da Corte. As medidas sanitárias contra a Covid-19 foram ainda mais rigorosas. No plenário, dos 250 lugares, apenas 1/5 foi liberado, garantindo o distanciamento social. Na bancada dos ministros e na mesa de honra, foram instalados acrílicos transparentes para que os espaços se tornassem individuais. Foram disponibilizados ainda álcool em gel em todas as posições. A cerimônia seguiu os ritos convencionais.
o ministro Luiz Fux leu o termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Fux e Dias Toffoli assinaram a declaração de posse e trocaram de lugares na bancada do plenário. E como primeiro ato, a missão de empossar a vice-presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Declaro empossada no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a eminente ministra Rosa Weber. No discurso, o ministro Marco Aurélio desejou sucesso na gestão da nova equipe. Dirigindo-me a Vossa Excelência em nome do Supremo, para desejar votos de êxito. A certeza de que, tendo ao lado a ministra Rosa Weber, vice-presidente, conduzirá o judiciário na direção correta, que é a da melhor realização da justiça, encarnada em nossa Constituição Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou o apoio do Ministério Público Federal aos novos presidente e vice-presidente do Supremo. Vossa Excelência possui o meu respeito e o meu sincero apreço, e creio que o Ministério Público brasileiro compartilha todo ele deste mesmo sentimento. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, lembrou da carreira de Luiz Fux na magistratura e dos desafios pela frente. Poucos magistrados podem se orgulhar de conhecer tão profundamente o Poder Judiciário. Certamente são tempos desafiadores. Já tive oportunidade de lembrar, nessa mesma tribuna da advocacia que muito me honra hoje ocupar, que momentos de crise política e social testam o funcionamento das instituições. São essas instituições que têm garantido os avanços civilizatórios que alcançamos nas últimas décadas, justamente sob a égide da Constituição de 1988. No primeiro discurso como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux falou sobre a responsabilidade do que é assumir a principal cadeira do judiciário brasileiro. Ele destacou pontos do respectivo plano de gestão para os próximos 2 anos, como a proteção aos direitos humanos, a garantia da segurança jurídica e o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Veja agora os principais trechos do discurso do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Decisões e Constituição. A despeito de nossas diferenças, é imperioso que tenhamos uma única concordância, uma espécie de consenso por justa posição, para a sobrevivência de uma sociedade plural, prometida no patamar do preâmbulo da Carta Maior. As discussões e soluções para o nosso país devem emergir do tecido da Constituição. Harmonia entre poderes. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes, no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência. Atuação do Judiciário. O Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política e administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Combate à corrupção. Não mediremos esforços para o fortalecimento do combate à corrupção que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Plano de gestão. A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a garantia de segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios do Brasil, o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a consequente recuperação de ativos para o nosso país. O incentivo ao acesso à justiça digital
e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Redução de processos no STF. O gerenciamento dos precedentes a que se referiu nosso decano, ministro Marco Aurélio. O monitoramento de sua correta aplicação pelas demais instâncias do Poder Judiciário permitirá a redução expressiva do número de ações que chegam desnecessariamente ao Supremo Tribunal Federal. Segurança jurídica. A preocupação desta gestão que se inicia também é a de que o Poder Judiciário atue para proporcionar a segurança jurídica necessária para a estabilidade e a prosperidade do país. Nenhuma nação cresce em um ambiente permeado por excesso de burocracia e por incertezas quanto às consequências das condutas humanas. Prestação de contas. O Poder Judiciário deve contas à sociedade. Advirto, porém, prestação de contas à sociedade não se confunde com obediência à opinião pública, mas antes com o sentimento constitucional do povo. Judicatura requer a consciência de que a autoridade de nós, juízes, repousa na crença de cada cidadão brasileiro de que as decisões judiciais decorrem de um exercício imparcial e despolitizado de alteridade. Dignidade da Corte. Meus queridos colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal, de ontem, de hoje e de sempre, eu presto a profissão de fé de que não economizarei esforços para manter a autoridade e a dignidade desta Corte, conjurando as agressões lançadas pelos descompromissados com a pátria e com o povo do nosso país. Karina, nós vimos agora que tivemos uma reportagem com os principais pontos do discurso, mas na verdade que ele vai muito mais além, como nós acompanhamos ao vivo na solenidade de posse no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um discurso, inclusive, que foi marcado por muitos momentos de emoção. É muito comum, inclusive, que o empossado, aliás, é praticamente de praxe que ele faça homenagens a pessoas que participaram não só da carreira profissional, mas também do ponto de vista pessoal, que possibilitaram essa pessoa chegar naquele ponto da sua carreira e da sua vida. E tivemos também, como vimos, esse estabelecimento logo de cara de pontos específicos das perspectivas de atuação do ponto de vista administrativo e até político, políticas públicas de atuação à frente do Poder Judiciário. Foi exatamente o que vimos agora em relação a 5 pontos estabelecidos pelo ministro Luiz Fux. Cadu, eu acho que não teve... Acho que todas as pessoas que acompanharam o discurso do ministro Luiz Fux acabaram se emocionando, principalmente no momento em que ele fala do pai, da família, dos filhos, enfim, foi um discurso assim que realmente ficou marcado na história do Supremo Tribunal Federal. E como presidente, ele já lança a sua plataforma de governo, vamos dizer assim, para os próximos 2 anos, para esse biênio para o qual ele foi eleito como presidente da Suprema Corte. Demonstrou uma preocupação muito grande com a proteção dos direitos humanos, o meio ambiente, o acesso à justiça digital, o combate à corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro e, como ele disse mesmo, com a consequente recuperação de ativos e, sem dúvida alguma, sem deixar em momento algum de fortalecer, uma grande preocupação de fortalecer a vocação constitucional da Suprema Corte, uma corte que veio como cúpula do Supremo Tribunal Federal e que não pode deixar de forma alguma a sua imagem ser maculada, principalmente por se tratar dessa cúpula de um dos 3 poderes que são formados essa República Federativa do Brasil. Sem dúvida alguma, um discurso que emocionou. Karina, e já temos agora a perspectiva já para a próxima semana, encontro marcado na primeira sessão a ser presidida na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Exatamente, Cadu. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no direto do plenário, a partir das 14 horas. E nesse final de semana o encontro é com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.